Então, dando início à aula 8, Química 1, o nosso assunto são os compostos inorgânicos, ou seja, as funções inorgânicas. São 4 as funções inorgânicas e hoje a gente vai começar com a parte dos ácidos. Então, os ácidos, né, são de fundamental importância para o estudo da química, pois no nosso cotidiano, né, na vida dia a dia, a gente tem inúmeros exemplos e aplicações desses compostos. Como, por exemplo, no nosso estômago, no suco gástrico, contém HCl, que é o ácido clorídrico. E outro exemplo, a solução ácida da bateria dos automóveis, os acidulantes, que são os conservantes usados em bebidas. Então, tem muitas aplicações, né, no dia a dia. Segundo Arrhenius, a definição de ácido é compostos moleculares que em solução aquosa sofrem ionização, liberando hidrogênio positivo, ou seja, um cátion, né? Um íon, a gente chama de íon, mas como ele tem carga positiva, ele é um cátion. Na fórmula do ácido, não há íons, né? Quando o composto ainda está todo ligado, né? Pois suas moléculas apresentam somente ligações covalentes. Tá? Não existe ligação iônica nesses compostos, só covalentes. Porém, quando os dissolvemos em água, a ionização, isto é, a formação de íons, tá? A palavra ionização vem de íons. Então, todos os ácidos de Arrhenius produzem o íon que caracteriza a solução ácida. E o íon é o íon hidrogênio. Mais uma característica aqui, o que caracteriza o ácido é uma propriedade, é a sua propriedade de ceder os hidrogênios. A identificação de um ácido de Arrhenius, com base em sua fórmula química, é identificando a presença do hidrogênio como principal elemento à esquerda da fórmula. Então, por exemplo, aqui, ó, o ácido clorídrico, HCl, ácido sulfúrico, H2SO4, ácido fosfórico, H3PO4. Então, sempre o hidrogênio vai na frente. Tá? Quando tem oxigênio na molécula, ele é escrito na parte final. O hidrogênio liberado pelos ácidos em solução aquosa, ou seja, em água, é um íon instável. Por isso, ele se une a uma molécula de água, formando um outro íon, o H3O+, que é chamado de hidrônio ou hidroxônio. Então, se, por exemplo, a gente colocar ácido clorídrico, tá? Esse primeiro aqui, na água, o hidrogênio e o cloro, eles vão se separar. Isto é a ionização, tá? A separação desse hidrogênio. Então, esse hidrogênio que está aqui, que foi separado, por exemplo, do ácido clorídrico, ele vai se unir a essa molécula de água aqui. É porque aqui tem uma parte positiva, né? Ele fica positivo porque perdeu o seu elétron, tá? Depois eu mostro para vocês ali uma ligação. E vai se ligar a parte negativa da água, ficando então H3O+. As características dos átomos, dos ácidos, aliás, são substâncias moleculares, tá? Então são formados por ligações covalentes, nunca iônicas. Possuem o sabor azedo, formam soluções aquosas condutoras de eletricidade, é justamente pelo fato de eles em água formarem os íons. Tá? Quando uma substância em solução aquosa forma íons, ela conduz
eletricidade. Isso acontece com os sais também. Eles mudam a cor de certas substâncias, tá? Que a gente chama de indicador ácido básico. Por exemplo, o papel tornassol azul. Se colocar numa substância ácida, ele vai ficar vermelho. Ou o outro indicador, o alaranjado de metila, ele vai fazer com que a solução fique rosa. E em meio aquoso sofrem ionização. Aqui a gente tem exemplos, né, de ionização de ácidos em meio aquoso. Tem que lembrar que os ácidos eles vão se ionizar sempre na presença de um meio aquoso, que é a água, né? Então, por exemplo, aqui, ó, H2SO4. 2 hidrogênios se separaram, tá? Quer dizer que eles sofreram ionização. Esses 2 hidrogênios não ficam ligados entre si, cada um fica sozinho. Aí vai formar 2 hidrogênios e o SO4 que ficou com 2 cargas negativas a mais. O H3PO3 sofre ionização também, ionizando 3 hidrogênios, quer dizer que esses 3 hidrogênios são ionizáveis. E no último exemplo, HNO3, um hidrogênio ionizável. Normalmente assim, quando um ácido possui um hidrogênio, esse único hidrogênio é ionizável. Quando apresenta 2, os 2 são ionizáveis. Quando tem 3, os 3 são ionizáveis. Só que existe 2 exceções. Depois eu passo para vocês no outro slide. Aqui a gente tem os principais ácidos inorgânicos, né? O ácido clorídrico, que é utilizado na limpeza, comerciado impuro como ácido muriático. Então, no comércio, a gente pode comprar ele como ácido muriático. O ácido sulfúrico, que é utilizado na indústria de tintas, no refino de açúcar, produção de fertilizantes. O ácido acético, que é o nosso vinagre, né, que a gente pode usar até na limpeza também, é um bom limpador de fungos, utilizado numa porcentagem de 3 a 7%. O ácido carbônico é utilizado em água gaseificada e refrigerante, né, que dá o gás da água, é o ácido carbônico. O ácido nítrico, que é utilizado na fabricação de explosivos e fertilizantes. Na apostila de vocês tem mais exemplos, então gostaria que vocês dessem uma lida naqueles ácidos lá e as suas aplicações. Agora a gente tem uma classificação dos ácidos, né? Eles são classificados de várias formas, então aqui a gente tem quanto a presença ou não de oxigênio na molécula. Então, quanto a presença de oxigênio. Os hidrácidos, né, eles são chamados daí de hidrácidos, eles não apresentam oxigênio. Ó, por exemplo, ácido fluorídrico, ácido cianídrico, não tem oxigênio na molécula. Os que têm oxigênio são chamados de oxiácidos. Por exemplo, HNO3, HClO4, né? Vocês podem perceber que o hidrogênio sempre está ao lado esquerdo e o oxigênio do lado direito. Aí temos um átomo que é intermediário. A nomenclatura dos ácidos a gente vai ver na próxima aula, né? Seguindo a apostila, então. Aqui nós temos a classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, eles recebem o nome de monoácidos quando apresentam apenas um hidrogênio ionizável. Aqui, eles colocaram alguns exemplos, né? Então, a gente pode lembrar assim, ó, que todos os hidrácidos apresentam um hidrogênio ionizável, apenas um. Tá? Já entre os oxiácidos,
isso vai mudar um pouquinho. Os diácidos apresentam 2 hidrogênios ionizáveis. H2SO4, H2CO3, H2... Pode perceber que nos monoácidos só há a presença de um hidrogênio na molécula. Nos diácidos, 2. Nos triácidos, 3. Então, os 3 hidrogênios são ionizáveis. Nos tetrácidos, são 4. Por exemplo, H4, SiO4, H4P2O7. E aqui a gente tem as 2 exceções. O H3PO3, né? Se a gente olhar a fórmula, dá a impressão que são 3 hidrogênios ionizáveis, mas não, são apenas 2. E no H3PO2 só tem um hidrogênio ionizável. Aqui a ionização do ácido clorídrico. Então, aqui a gente tem a fórmula estrutural de Lewis, né, onde mostra os elétrons da última camada de cada elemento. Então, o cloro, como ele está na família 7A, ele possui 7 elétrons na sua última camada. O hidrogênio está na família, quer dizer, ele não está na família 1A, mas ele é colocado lá em cima na tabela periódica, bem do lado esquerdo, né? Então, ele tem um elétron ele só tem um elétron, na verdade. O hidrogênio é o menor átomo que existe, tendo só um próton no núcleo e um elétron na sua eletrosfera. Então, o que vai acontecer? Relembrando, né, ligação covalente, esse par de elétrons aqui, eles vão pertencer, ou ele vai pertencer, né, o par vai pertencer tanto ao hidrogênio quanto ao cloro. Quando a gente adiciona o ácido clorídrico na água, como o cloro é mais eletronegativo, ou seja, ele vai atrair o elétron que era do hidrogênio para próximo dele. Assim, o hidrogênio perde esse seu elétron, ficando com uma carga positiva, a única carga que ele tem no núcleo. Tá? Então, isso a gente relembra lá da ligação química. Então, não esqueçam, né, que os ácidos são formados todos por ligações covalentes. Aqui eu queria mostrar para vocês o ácido sulfúrico. A fórmula dele, H2SO4. Tá? Ele possui 2 hidrogênios ionizáveis. Quando que os hidrogênios são ionizáveis? Quando eles estão ligados ao oxigênio. Aqui também está mostrando os elétrons, né, de cada elemento. Então, o enxofre, que é o S, fica na posição central. Os oxigênios ligados ao enxofre e 2 hidrogênios, cada um ligado a um oxigênio. Esses hidrogênios que estão ligados ao oxigênio são ionizáveis, quer dizer, na hora de colocar isso aqui na água, esses 2 hidrogênios vão se desligar, vai ocorrer o rompimento aqui dessas ligações. Mostrando as 2 exceções, então, né? O H3PO2, né? Dá a impressão que ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, mas ele só tem um. Por quê? Porque só um está ligado ao oxigênio, só esse aqui da direita. Os outros 2 hidrogênios que ele possui está ligado ao fósforo, tá? Por isso que ele é uma exceção. Então, o H3PO2 possui só um hidrogênio ionizável. E a mesma coisa o H3PO3, que é o ácido fosforoso. Possui 2 hidrogênios ionizáveis, porque esses 2 estão ligados aqui ao oxigênio. Apesar desse aqui também estar ligado, mas aqui é uma exceção também. Então, é uma coisa que a gente meio tem que decorar, né? H3PO2, H3PO3. Quanto à presença de carbono,
tá? Apesar de existirem as substâncias inorgânicas com carbono, a maioria dos compostos que formam carbono são orgânicos, tá? Aqueles que provêm também de organismos vivos. Então, os inorgânicos, né, tem compostos inorgânicos que têm carbono também, como o CO2, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem o ácido bromídrico, o ácido fluorídrico, o ácido nítrico, HNO3, e os orgânicos, H2CO3, H2CO2, HCN. E aqui, novamente, né, aquele esqueminha lá quanto à presença ou ausência de oxigênio. Os hidrácidos não possuem oxigênio e os oxiácidos possuem o oxigênio em suas moléculas. Quanto à volatilidade, quando uma substância é volátil, ela passa mais facilmente do estado líquido para o estado gasoso. Se a gente abrir um vidrinho de acetona, por exemplo, e deixar ele aberto, ele vai diminuindo mais rapidamente do que se a gente deixasse a água, por exemplo, ali, né? Então, ele é mais volátil. Isso acontece por conta do ponto de ebulição. O ponto de ebulição é aquela temperatura no qual as substâncias passam do estado líquido para o estado gasoso. Então, os fixos, eles têm um ponto de ebulição maior do que 100 graus Celsius. Então, em condições ambientais ou em ambientes, né, onde a temperatura é em torno de 25 graus, eles passam muito lentamente para a fase de vapor. Então, aqui tem alguns exemplos, isso aqui não precisa decorar, tá? Seria loucura decorar o ponto de ebulição das substâncias, mas é só um exemplo. O H2SO4, ponto de ebulição 340 graus Celsius. H3PO4, 213, H3BO3, 185. Então, pode perceber que são todos acima de 100 graus. Os voláteis, eles têm um ponto de ebulição menor do que 100 graus. E em condições ambientais, eles passam facilmente para a fase de vapor. Aqui eles colocaram alguns exemplos, só que aqui eu percebi que tem um erro, né? Não, tá certo, tá certo. O ácido clorídrico, ele passa para o estado de vapor a menos 85, ácido sulfídrico, menos 59, e assim por diante. E aqui a gente tem a classificação quanto à força, né? Existem ácidos que são mais fortes, os moderados, né? Os semifortes e os fracos. Então, os hidrácidos fortes são o HCl, HBr, né? O ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, e os semifortes, ácido fluorídrico. Os fracos, ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Entre os oxiácidos, a gente tem um esqueminha aqui para calcular. Então, é o seguinte, a gente tem o Y menos o X, onde o Y representa o número de oxigênios. Tá? Espero que vocês lembram que numa molécula, num ácido, por exemplo, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma molécula só, H2SO4. Quer dizer que nessa molécula tem 2 hidrogênios e 4 oxigênios. Como a gente viu nesse exemplo aqui, ó, né? H3PO2. Ó, um átomo de fósforo que tá aqui, então ele não tem
nenhum númerozinho aqui embaixo. Tem 3 hidrogênios, 1, 2, 3, e 2 oxigênios. Tá? Então, esse número que fica embaixo sempre se refere ao número de átomos que se encontra dentro da molécula. Bom, vamos lá. Então, se a gente fizer o número de hidrogênios, de oxigênios, menos o número de hidrogênios e der um valor maior ou igual a 2, o ácido é forte. Se a gente fizer o número de oxigênios menos de hidrogênios e der um valor igual a 1, a gente tem um ácido semiforte ou moderado. E os ácidos fracos, então, eles vão ter a mesma quantidade de hidrogênios e oxigênios. Por exemplo, 4, né, no HClO4. 4 menos 1 dá 3. Portanto, 3 é maior que 2, né? Então, é um ácido forte. O HClO é um ácido fraco, porque 1 menos 1 vai dar 0. E a nossa aula de hoje termina aqui. Na próxima aula, a gente vai ver a nomenclatura, tá? Tem algumas normas, algumas regrinhas para a gente dar nome aos ácidos. Obrigada, aluninhos!